Fala time, Ian Rodrigues na área. E se eu dissesse que você pode aprender a postura perfeita para correr e ser como os melhores corredores do mundo? Pelo menos na postura, né? Com certeza você tem aquele coleguinha que quando você vê a pessoa correndo, você fala, caramba, essa pessoa nasceu para isso, ela nasceu pronta, ela tem a passada perfeita, a postura perfeita. Ah, Ian, mas não tem jeito certo de correr, o certo é estar correndo. Obviamente, ninguém tem que parar de correr porque não tem a postura perfeita, mas tem como sim a gente melhorar muito a nossa corrida, melhorar muito a nossa performance, melhorar muito a nossa postura. E sim, para você que é chato de corrida, melhor postura é igual a melhor economia de energia, que é igual a melhor performance. E sabe o melhor de tudo? Melhorar a postura na corrida não tem nada a ver com seu ritmo. Independente se você corre lento, médio, super rápido, melhorar a sua postura de corrida vai te fazer correr mais longe, mais rápido e com menos dor. E baseado no que eu vou te ensinar o que eu chamo de a postura perfeita. Baseado em tudo que meu treinador da Bora fica falando comigo todos os dias. E obviamente baseado em tudo que eu fui melhorando na minha própria corrida, depois de correr mais de 4 maratonas, mais de 30 meia maratonas, mais de 50 provas de 10, mais não sei quantas provas de 5. Terceiro, baseado naquilo que eu vejo e aprendo com os melhores corredores do mundo. Caras como Jacob, como Eliud Kipchoge, caras que são campeões olímpicos. Se os caras estão fazendo, quem sou eu para falar que não tem um jeito certo de se fazer? Então, se você aí acha que essa corrida é um pouquinho esquisita ou vive com umas dorezinhas, esse vídeo pode ser um divisor de águas para você. Let's bora e vai cavalo! Então, antes da gente começar, vamos definir aqui o que, na minha opinião, é a forma ou a postura de corrida perfeita. Ian, óbvio, não tem nada perfeito, ninguém é perfeito, eu sei disso. Mas, para mim, a forma, a postura de corrida perfeita é uma postura que 1. Evita desperdício de energia. 2. Evita o risco de lesão. E 3. Maximiza o seu movimento para frente. Que é pra onde você quer ir quando você tá correndo, né? E aqui vem uma das coisas mais loucas que quando meu treinador falava comigo eu não entendia muito bem, mas quando caiu a ficha eu falei, caramba, faz muito sentido. A maioria das pessoas acredita que a performance na corrida começa pelas pernas, mas uma boa postura na corrida começa, sabe por onde? Lá por cima, pela nossa cabeça. Sim, a boa postura na corrida começa de cima para baixo. E é exatamente nessa ordem que nós vamos ver todas as dicas desse vídeo. Primeira dica. Você já ouviu alguém falando sobre correr alto e posturado? Isso é muito verdade. Tem gente que tá correndo aqui, ó, e fica olhando pro pé. Tem gente que corre demais assim. Cara, a posição certa da cabeça é olhando pra frente. Quando você tá olhando pra frente e você está com a cabeça assim, automaticamente a sua respiração, o seu fluxo de respiração melhora, você melhora a sua postura e claramente melhora a sua performance. Outra coisa muito importante, as suas orelhas têm que estar alinhadas com o seu ombro. Tem gente que faz assim demais para correr e isso obviamente é uma herança da nossa vida trabalhando sentado, naquela postura igual um C, e quando a gente vai correr acaba afetando. E sem contar que quando você fica demais assim, você está aumentando a sua tensão na musculatura. E calma que eu vou chegar na explicação do pra frente, tá? Eu sei que você está pensando nisso. E agora que a gente resolveu o problema da cabeça, vamos descer um pouquinho e melhorar a postura dos nossos braços e ombros. E cara, você pode achar que não, mas os nossos braços são extremamente fundamentais na nossa postura, na nossa performance, na nossa economia de energia na corrida. E aí um erro muito comum entre corredores, principalmente aquelas pessoas que vão acumulando tensão e cansaço durante o dia, é que as pessoas tensionam os ombros. Isso, obviamente, gasta energia que você não precisava estar gastando, dificulta a respiração e, cara, vai te atrapalhar muito. Então, os seus ombros têm que estar sempre relaxados na corrida. Sentiu que tá travado? Sabe o que você pode fazer? Balança os braços. Já viu o corredor que tá correndo e do nada começa a balançar os braços? É para isso. É para soltar essa musculatura, deixá-la leve e fluida. O movimento tem que ser fluido.
E aí, continuando de cima para baixo, com os ombros relaxados, você vai tentar se manter reto. As escápulas fechadas, mas sem fazer força aqui. E os seus cotovelos o mais próximo possível do seu corpo. E aí tem um negócio muito legal que meu treinador me ensinou na hora dos braços. Então tá, você tá lá com ombros relaxados, escápula aberta, sem fazer muita força. Pensa que seu braço cresce sempre para trás. O seu braço tem que evitar de passar demais a linha do seu tronco. Não precisa fazer isso aqui, você não é o Tom Cruise correndo assim. Então, tenta sempre pensar que o seu braço ele é um pêndulo que equilibra o movimento da sua perna. Ou seja, quando a sua perna esquerda vai à frente, o seu braço direito vai à frente. E o seu braço esquerdo vai atrás. Isso te dá, olha só, equilíbrio. Quando você troca, você troca. Por isso que, ó, o movimento é síncrono. Isso te dá equilíbrio e te mantém reto, indo para frente. Se fosse o contrário, você ia ficar equilibrando demais com o tronco e com a rotação, gastando energia e não indo para onde você quer, que é para frente. E aí a gente chega nas nossas mãos. Ian, pelo amor de Deus, o que eu faço com a minha mão quando eu tô correndo? Eu já vi gente que corre com a mãozinha de dinossauro, já vi gente que corre com a mão espalmada, fazendo força, gastando energia, assim, como se fosse dar um tapa em alguém. Já vi gente que corre com a mão soltando, balangando, assim. Cara, a melhor dica que eu já vi na vida para correr é: primeiro, polegares para cima. Segundo, imagina que você está segurando um ovo. Esse ovo não pode cair, mas também não pode quebrar. Ou seja, a sua mão, ela tá fechada, mas não é fazendo força. Ela tá suave, com polegares para cima, só o suficiente para segurar o ovo, ó. Tum, 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 tum. Braço alinhado com o corpo, cotovelos próximos ao tronco, ombro relaxado e movimento sincronizado. E descendo mais um pouquinho, chegamos no nosso tronco. Imagina que tem uma linha que te divide no meio e passa exatamente aqui no meio. A dica é, a sua mão nunca cruza essa linha. Então, você já viu aquelas pessoas que correm assim, ó? Com o braço assim? Obviamente, quando você faz assim, olha só o que faz com o seu tronco, ó. Olha para onde você vai. Olha para onde a energia vai. Você não quer isso. É por isso que o máximo que você vai fazer é aqui, ó. Tá vendo que minha mão, ela não cruza a linha do meu tronco? Isso me mantém o tempo inteiro correndo para frente e eu não gasto energia. Terceira dica, e essa com certeza é uma das dicas que mais mudou a minha corrida. Use a gravidade ao seu favor. Lembra que eu te falei que a gente tem que correr alto? Ou seja, como se tivesse uma linha passando por dentro de nós e você está totalmente ereto, posturado. Agora imagina que você tem que estar inclinado para frente, porque ao se inclinar para frente, a própria gravidade te faz correr. Só que é aí que muitos cometem um erro gigantesco e que em vez de ajudar, te atrapalha. Beleza, correr para frente, inclinado para frente, ajuda. Qual que é o problema das pessoas que vão tentar fazer isso? A ideia é você se inclinar para frente, continuando reto. Tá vendo que eu tô reto aqui, ó, mas tô inclinado para frente? O problema é que as pessoas querem inclinar para frente, inclinando só o tronco. E aí você vai correndo cada vez mais sentado, todo descadeirado e não adianta nada. Você continua lento e até piora a sua performance. Ian, como que eu faço um exercício para melhorar e treinar isso? Imagina que a sua inclinação ela se dá apenas no calcanhar. Então, cada hora com uma perna, você vai testar isso 10 vezes na sua casa. Você vai colocar uma perna à frente, você vai inclinar só com o calcanhar e cair. Depois troca, coloca outra perna à frente, você vai inclinar só o calcanhar e cair. Esse é o movimento. Você tem que aprender a se inclinar, se mantendo reto. Então, o que você vai fazer? Trava o glúteo, travou o glúteo, levantou, inclinou e pum. Travou o glúteo, inclinou e pum. Chega uma hora que a própria gravidade te obriga a botar um pé na frente. E é aí que você começa a economizar energia e usar a gravidade para te empurrar para frente. Então, muita atenção, não é inclinar só o tronco, é inclinar o corpo inteiro
pra frente, começando lá no calcanhar. E aí, editor, bota por favor na tela uma imagem minha correndo, do Jacob correndo e do Eliud Kipchoge correndo. Olha como eles ficam quase que uma linha reta, mas inclinados para frente. Essa é a grande magia da gravidade. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente entra pro quarto elemento da postura perfeita e que já levantou treta pra caramba na corrida, que é sobre como nós vamos pousar, pisar no chão. Deixa eu te falar um negócio. Eu não tô nem aí se você corre com a ponta do pé, com o meio do pé, ou se você pousa com o calcanhar. Cara, o problema não tá em pousar com o calcanhar. Isso a ciência já provou diversas vezes. As pessoas confundem um detalhezinho que eu vou explicar, mas a chave dessa questão não é se é ponta, meio ou calcanhar. A chave é onde você pousa seu pé. Porque imagina que a gente tá fazendo, sabe aqueles saltos com vara? Já viu que o cara vem correndo, que não sei o que, bota a vara lá na frente, faz força e ele vai pra onde? Ele vai pra cima. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Imagina que a gente está aqui, nossas perninhas estão aqui. Se a gente pousa, nós estamos inclinadinhos para frente. Se a gente pousa com o pé à frente do nosso corpo, toda ação tem uma reação. E a corrida é uma série de ações com reações. Então você faz uma força contra o solo e o solo te devolve aquela força na mesma intensidade e em direções opostas. Você lembra da sua aula de física? Ou seja, quando você bota lá o pezão, na frente, você fez força para lá e a força retorna para onde? Para trás. E é por isso que você tem que sobrepor aquela energia a cada passo. Isso vai te minando, isso vai te lesionando, aumenta seu impacto nas articulações, aumenta a lesão, diminui sua velocidade, diminui seu desempenho. Então, qual que é o segredo? É você pousar abaixo do seu centro de gravidade. Porque aí você não tem que transpor força nenhuma. É como se toda força de ação que você gerasse tivesse uma reação, no mínimo, neutra ou positiva, se você estiver inclinado um pouquinho para frente. Então, o problema não está como você pisa. Se você está pisando com o calcanhar, mas está pousando o seu pé debaixo do seu centro de gravidade, tá tudo bem. Ai, mas como é que eu melhoro isso praticamente? Cara, tem uma coisa que você vai fazer na esteira. Imagina que você está pousando sempre com o pé atrás de você. Esse exercício vai fazer com que você aumente a sua cadência. O que é cadência? É a quantidade de passos que você dá por minuto. Só de você se imaginar assim, você vai automaticamente inclinar mais para frente, automaticamente vai pisar melhor e automaticamente vai melhorar a sua performance. Eu te garanto, te garanto, te garanto, te garanto. E aqui vai a quinta e última fase / dica da postura perfeita na corrida. E tem a ver, sabe com o quê? Com a nossa respiração. E aí eu quero criar um parêntese grande, porque isso aqui é a minha experiência e é como funcionou para mim. Mas o que vai funcionar para você pode ser diferente. Quando eu comecei a correr com corredores mais experientes, comecei a me aproximar de corredores profissionais, eu percebi que todos eles tinham uma respiração ritmada. O que quer dizer isso? A respiração tinha um ritmo, uma cadência sempre igual. Qual é esse ritmo? Isso é individual de cada um. Eu, por exemplo, estou correndo, eu inspiro a cada 3 passadas e expiro a cada 2. Ian, você vai ficar contando o tempo inteiro? Não. Você começa pensando, você começa de maneira intencional, gastando energia, focando naquilo, depois fica natural. Mas eu já vi gente que faz 2 para 2, eu já vi gente que faz... Depende. Qual que é a importância aqui? A importância é você encontrar um ritmo de respiração que tenha um ritmo, que tenha um sincronismo com a sua passada. Porque quando a gente cria um ritmo de respiração para o nosso corpo, você usa melhor oxigênio e, por incrível que pareça, você distribui mais uniformemente o impacto no seu corpo. Então, galera, encaixa a respiração que vai melhorar a sua corrida. E aqui entra uma pergunta que as pessoas sempre me fazem e eu já pensei muito nisso e já percebi isso também. Mas quando eu corro devagar é mais difícil de manter a técnica. Sim, é mais difícil. Por quê? Porque quando você está correndo devagar, muitas vezes você não tem o impulso e a inércia de quando você está correndo rápido. E aí meu treinador sempre fala comigo, o corredor bom é aquele corredor que consegue manter a postura mesmo correndo leve, mesmo correndo devagar. Então é na hora que você está correndo devagar que você vai mais treinar.
o movimento dos seus braços, o ombro relaxado, a frequência da respiração, a inclinação para frente, o corpo reto, a cabeça olhando para frente, o fluxo de respiração, as mãos relaxadas, mas ao mesmo tempo fechadinhas, o polegar para cima, os cotovelos próximos do corpo, tá vendo? Acabei te dando aí um resumão da postura. Testa isso e me conta aqui se a sua corrida vai melhorar. Se você curtiu, por favor, velho, eu só te peço uma coisa, dá o like nesse vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal e manda para os seus grupos de corredores. Sério, isso me ajuda muito. Esse canal é de graça, mas custa muito tempo, custa energia, custa dinheiro também. Mas eu faço isso porque eu quero cada vez mais impactar a vida das pessoas através da corrida. Então é isso, até a próxima, let's bora!